Os mandantes são favoritos para dominar a rodada 26 do Brasileirão e restringir a lista de candidatos ao título. Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro jogam em casa, Fortaleza e São Paulo são visitantes e, se não surpreenderem fora de casa, devem ver aumentar a desvantagem na tabela de classificação. Botafogo x Corinthians. Saiba tudo sobre o jogo da 26ª rodada do Brasileirão Série A. A rodada tem um nível maior de incerteza porque 9 dos 20 times fazem no próximo meio de semana os jogos de ida das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Tem muita coisa em jogo e equipes vão poupar titulares. Analisamos 109.216 finalizações cadastradas pela equipe do espião estatístico em 4.422 jogos de Brasileirões desde a edição de 2013, que servem de parâmetro para medir a produtividade atual das equipes a partir da expectativa de gol XG, métrica consolidada internacionalmente. Veja a metodologia no final do texto. Para ver todos os 10 jogos, use as setas do quadro abaixo. As análises dos jogos estão uma ao lado da outra. Para ver os outros jogos, clique nas setas que estão antes da análise. Metodologia Favoritismos apresenta o potencial que cada time carrega no Brasileirão 2024, comparando o desempenho nos últimos 60 dias como mandante ou visitante em todas as competições e nos últimos 6 jogos, independentemente do mando. Também são consideradas as performances defensiva e ofensiva das equipes no jogo aéreo e no rasteiro. Os cálculos referentes à influência de bolas altas e de troca de passes rasteiros entre gols marcados e sofridos só consideram as características dos gols marcados em jogadas. Gols olímpicos, cobranças de pênaltis e de faltas diretas não contam para determinar a influência aérea ou rasteira por serem cobranças feitas diretamente para o gol. Apresentamos as probabilidades estatísticas baseadas nos parâmetros do modelo de gols esperados ou expectativa de gol XG, uma métrica consolidada na análise de dados que tem como referência 109.216 finalizações cadastradas pelo espião estatístico em 4.422 jogos de Brasileirões desde a edição de 2013. Consideramos a distância e o ângulo da finalização, além de características relacionadas à origem da jogada, por exemplo, se veio de um cruzamento, falta direta ou de uma roubada de bola, a parte do corpo utilizada, se a finalização foi feita de primeira, a diferença de valor mercado das equipes em cada temporada, o tempo de jogo e a diferença no placar no momento de cada finalização. O desempenho de um jogador é comparado com a média para a posição dele, seja atacante, meia, volante, lateral ou zagueiro. E consideramos o que se esperava da finalização se feita com o pé bom o direito para os destros, o esquerdo para os canhotos e para o pé ruim o oposto. Foram identificados os ambidestros, que chutam aproximadamente o mesmo número de vezes com cada pé. De cada 100 finalizações da meia-lua, por exemplo, apenas 7 viram gol. Então, uma finalização da meia-lua tem expectativa de gol XG de cerca de 0,07. Cada posição do campo tem uma expectativa diferente de uma finalização virar gol, que cresce se for um contra-ataque por haver menos adversários para evitar a conclusão da jogada. Cada pontuação é somada ao longo da partida para se chegar ao XG total de uma equipe em cada jogo. O modelo empregado nas análises segue uma distribuição estatística chamada Poisson bivariada, que calcula as probabilidades de eventos, no caso, os gols de cada equipe acontecerem dentro de um certo intervalo de tempo ou jogo. Para chegar às previsões sobre as chances de cada time terminar o campeonato em cada posição, foi empregado o método de Monte Carlo, que basicamente se baseia em simulações para gerar resultados. Para cada jogo ainda não disputado, realizamos 10.000 simulações. Favoritismos apresenta também gráficos com a evolução da média móvel em 5 jogos da expectativa de gol XG de cada equipe no ataque e o acumulado do que fizeram seus adversários nessas partidas. Para os gráficos, a cada 5 jogos é feita uma média móvel representada pelas linhas de ataque preta e defesa vermelha, que na verdade é quanto o adversário somou em XG em cada